Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui devir, que é dentro da evoluciologia, que é o fluxo permanente, o movimento ininterrupto e atuante como lei geral do cosmos, dissolvendo, criando e transformando todas as realidades e para-realidades existentes. Então, é o vir a ser, as mudanças concretas incessantes, a antimesmice, a antimonotonia, a calistenia, a holodisponibilidade pessoal, a rotina criativa, as séries de transformações, a matriz do transformismo universal, o fluxo do cosmos, a alavancagem da realidade. Agora vem o devir da biologia, da economia, da politicologia, da astronáutica, a corrente do devenir, os ciclos do devenir, a concepção intemporal de eternidade, a constante mobilidade das coisas. E por aí vai, nós fazemos uma série de considerações na fatologia. Agora, depois, nós falamos, quem se vitimiza submisso à priorismose, ao conservantismo, ao sedentarismo e à vida inativa, desperdiça a maioria das oportunidades da evolução oferecidas pela existência humana. Qual percentual de transformismo evolutivo atua sobre você? Você vive a reciclagem existencial dinâmica ou você é mais parado, quase andando? Agora, nós falamos que aqui tem 33 logias e 5 máximos. Para a Rosa, ela pode trabalhar, e se quiser, na sinonimologia, antonimologia e principalmente na legislologia, só falta uma lei. Esse aí não está tão difícil, né? Agora, quero dizer para vocês que no fim da mega pensenologia está faltando um ponto final. Isso já foi corrigido. E a última linha da fatologia tem um hífen, antes de evoluciologia, que não foi colocado também. Até agora que a gente viu foi só isso. O mais está aí, o devir. Agora, respondendo aqui uma pergunta, passei anos com a síndrome do pânico. Promovi uma virada de mesa e em 6 meses executei reciclagem que não fiz em 10 anos. Desse modo eu pergunto, como tirar melhor proveito desse momento em que estou bancando as recis com muita coragem, autopesquisa e autoenfrentamento? Primeira coisa é registrar tudo, fazer uma planilha e mostrar que você está fazendo uma reciclagem. A gente começa pela reciclagem, ressex. Reciclagem é existencial. E depois leva para a reciclagem intraconsciencial. Seria bom, então, anotar e ver o que você já fez até agora e o que falta. Tudo indica que você não está parada, quase andando. É diferente aqui, você está no devir. Isso é muito importante. Por incrível que pareça, se encaixa dentro do tema de hoje. O que se pode fazer quando se tem um grau elevado de transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, onde fica, até que ponto pode ser assédio? Onde fica a parte de neurotransmissores? Se já tenho muitas informações lógicas para acabar com isso. Sei que a consciência é muito maior que isso. E mesmo assim, essas ideias intrusivas continuam a todo momento. Como posso dar um basta? Olha, o processo aí é um só. É a auto-organização, principalmente da higiene consciencial. Buscar o autodiscernimento. Uma coisa que ajuda muito são os laboratórios da conscienciologia nisso. Imobilidade física vígil, a pensenologia, o EV. Agora, a prática do EV pode ajudar demais a pessoa para sair dessa. Primeira coisa que você tem que falar com você é o seguinte, afinal de contas, eu sou autocorrupta? Afinal de contas, eu não tenho vontade? Afinal de contas, a minha intenção não vale nada? Tudo a pessoa tem que perguntar para ela superar a si mesma. Agora, toque, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte, tudo que você já fez até agora está viva, isso não mata, do chão não passa. Então pensa nisso, o que aconteça, deixa para lá, não interessa. Agora, uma coisa boa para o toque também, que é um conselho que eu dei para um amigo, que no caso dele deu certo. Bagunça suas coisas.
Passa uma temporada bagunçando tudo e vão ver se você vive uma semana na bagunça. É uma saída para a pessoa fazer o contrário. Agora, depois de uma semana, você vai arrumar tudo sem toque. Então, dá um toque sem toque, tá certo? Então, é um toque de elegância apenas, mas não um toque de enfermidade, de ideia fixa, de monoideísmo, que o toque mesmo é a ideia fixa. Agora, é a supereficiência, é a supereficácia. Agora, outra coisa, isso aqui é um jornal que me deram, que é justamente o Estado de São Paulo, agora do dia 17, quinta-feira. Quinta-feira foi ontem, não é isso? É, que dia? Anteontem. Anteontem. Então vamos, vocês estão vivos, hein? Agora aqui. Empresas adotam dia sem e-mail. Intenção é medir produtividade e também estimular contato pessoal no ambiente de trabalho. O verdadeiro problema é a checagem constante dos e-mails. Ela leva à hipervigilância e interfere com o resto do trabalho. Quer dizer, é a pessoa que tem o toque da cibernética. Entende? Agora, a primeira lição é o e-mail pode ser realmente útil. Como é que é? Ele é útil ou não? Você sabe, tem um amigo meu que quando vai ao banheiro fala assim, não, eu vou passar um e-mail. A segunda lição é bom desligar um pouco. É aquilo que eu estou falando. Passar uma semana. Não. Agora, diminuir a quantidade de e-mail torna o executivo mais comunicativo. Então ele começa a conversar com as pessoas. Agora, aumenta a sensação de produtividade. Um dia sem e-mail é uma maneira excelente de se afastar da loucura do dia a dia, mas funciona apenas quando todos da empresa adotam a medida. De modo que está aí para vocês, é uma novidade isso aqui, que eu considero uma boa. Eu acho que tem e-mail demais, sabe? Na situação toda. É muita conversa jogada fora. Agora, o que eu vejo é o seguinte, fazer uma organização desse processo sempre vai ajudar a pessoa a se organizar melhor, né? Professor Valdo, na página 5, na fatologia, quarta linha, o senhor poderia falar mais sobre o devir da parapoliticologia? O devir da parapoliticologia é quando os políticos, ou pelo menos a turma que trabalha na política, deixa a politicagem para fazer uma política mais cosmoética, ou de interesse público, ou de interesse da instituição, ou de interesse dentro de uma comunidade, por exemplo. Então, esse que é o devir. Agora, a política está sempre em movimento. E outra coisa, isso nós estávamos falando da conversa. É uma necessidade a conversa. Advogado e político precisam de falar sem parar. Não é isso? Outra coisa é locutor, né, de rádio, quem dirige. E outra coisa, cara que dirige tertúlia também, às vezes tem que falar muito, pelo menos 2 horas. Então isso faz parte do serviço. Agora veja, vocês viram no e-mail que cortando o e-mail a pessoa tem mais comunicação. Uma coisa muito interessante que tem nisso. E-mail é da informática total. E o que se passa? O povo fica muito preso à informática, dá o problema da depressão, a pessoa fica isolada, ela entra no processo também, ela não tem conversa com os outros, só fica na base da conversa através do ecrã, não é? Então, veja, é a mesma coisa. Quer dizer, o processo do e-mail e essa doença do isolamento, são irmãs. Mas, Antônio... Professor, obrigado. Na patologia, sexta linha, no final, a passagem da potência ao ato. Gostaria de abrir um pouco aí. É o seguinte, quem é que é filósofo aqui? Tem alguém? Hoje? Como é que é? Filósofo oficial. Quem tem aqui o nosso amigo que é filósofo? Quem é? O Arlindo está aí? O Arlindo está escondido. Tá. Quem é mais? É o Antônio também, é o filósofo. Quem é mais que é filósofo aqui? Tem aqui o nosso amigo que é doutor em filosofia, não está aí hoje? Hein? O Alexandre. Eu sei que vai falar. Ele não está aí. Mas, Arlindo, fala você primeiro. A passagem da potência fala você ao ar. Primeiro, Será, o que é, né? Dentro um... da filosofia, eles gostam demais da palavra devir, potência, ato. Isso é coisa da filosofia. Hoje nós estamos lá dentro. Arlindo, você perdoa, a gente está entrando no seu curral.
Aqui, é o vir a ser. Não, aqui tem o vir a ser, já falei ali. Ela é o vir a ser para o ato. Explica a situação. Da potencialização para o ato. Pois é, mas o problema é esse. A potência, no caso, Fontenelle, é o processo da vida. Então, existe a vida. Essa vida tem que se organizar, tem que se mexer. Vida quer dizer vitalidade. Ela tem que ter movimento. Na hora que ela se movimenta, se transforma no ato. Dinâmica da vida. É a dinâmica da vida. Então, veja, potência, no caso, é a força, é a vida, a vitalidade. Então, é aquilo que desencadeia o movimento, o fator desencadeante. Entende como é que é? Então, da potência ao ato. É a hora que sai. No caso meu aqui, que eu falo para vocês, não é isso não. É o processo da teática. É a hora que você sai da teoria para a vivência. Isso é que é da potência ao ato. O que você acha, Arlindo? Você está de acordo? Correto. Tá? Completou bem. Não, ele me deu nota 10 na história, então tá bom. Obrigado. Obrigado. Nota 10. Mas vocês entenderam, da potência ao ato. Vocês, pegando livro de filosofia, vocês vão ver. Raramente esquece de falar qualquer coisa nisso. Isso é um cacuete do processo da filosofia. E devir também. Eles são tarados com essa expressão. Entende? Pode olhar. Pega um livro de filosofia e abre que vocês vão ver. Vai ter alguma coisa de devir, alguma coisa assim. São os jargões técnicos da filosofia. Agora, são bonitos, são corretos, são excelentes, são certos. Esse é o motivo que eu estou usando aqui. Aqui tem várias expressões da filosofia hoje. Falando em devir, não tem outro jeito, né, Arlindo? Não tenta sair. Agora, eu mesmo já estive examinando aqui para estudar e tirar partido do meu verbete. Eu destaquei 12 processos de transformismo que tem aqui, usando as palavras que tem no verbete inteiro. Olhei com a lente aqui, e separei 12 coisas, que eu vou colocar no meu vocabulário de dinâmica. Que eu preciso de testar se a minha dinâmica tem todos os transformismos que estão falando aqui. Aqui tem transformismo, transformações, mudança, alavancagem, mobilidade, metamorfose, tem tudo aqui no verbete. E olha, cada uma mostrando um aspecto. Então uma pessoa pode olhar isso aqui e pensa que essas 2 páginas e meia estão simples. Não são. Elas são complexas. Se a pessoa for pegar e pormenorizar, minudenciar a situação, há complexidade. Pode falar. Valdo, é uma relação da constante mobilidade das coisas e assim essas mudanças concretas, incessantes, com o continuismo. Como que a gente pode fazer essa... Pois é, aí também eu estou falando em continuismo, você viu? Não, é um lugar aí que eu falo de continuismo. O continuismo, ele tem que ser, vamos dizer, entendido, identificado, classificado, definido para a pessoa que tem autoconsciência da própria vida. Então, veja, você respira sem parar. Eu sempre gosto de mostrar o exemplo da respiração, o oxigênio. Isso é o continuismo, você não para nunca. Uma pessoa, por exemplo, ela por mais mole, por mais paradona, por mais sedentária, por mais inativa, por mais aquilo que eu falei, parada, quase andando, ela respira sem parar. Senão ela morre. Então, veja, esse continuismo do oxigênio, viu? Estou te pegando aí na biologia. Isso é fora de série, se você for pensar. Então, o corpo fole já foi feito para mostrar para a pessoa que elas têm que estar em movimento, ela não pode ficar parada. A maior demonstração é a respiração dos 2 pulmões. Isso é impressionante. Se você pensar, a própria vida está dando a lição da vitalidade que ela deu para a gente. Ela já vem com as instruções de uso. Entendeu? É o oxigênio, a respiração incessante, é o continuismo da própria vida. De modo que vocês estão muito parados aí, vocês estão enferrujados. Eu quero dizer para vocês que ontem foi meu dia de andar na esteira. 35 minutos, 5.1, transpiro com essa camisa, agora estou andando de cueca e com essa camisa. Transpiro para chuchu, você está entendendo? Desintoxica, me dá uma fome danada depois, até agora ainda estou sentindo, estou com fome. Então preciso ter cuidado danado, porque uma coisa puxa a outra, o metabolismo começa a funcionar demais. Se eu começo a mexer com energia, a mesma coisa. Tudo, o metabolismo funciona, dá uma fome, não põe o dedo que eu como.
Entende? É um problema isso aí. Então, veja, mas isso é a vitalidade, é o devir, você está entendendo? É o vir a ser, é o processo da própria vida em si, a existência é isso. Na fatologia, na 8ª linha, você Sim. pode aprofundar o conceito de devir da megafraternidade? O devir da megafraternidade é quando a pessoa começa a descobrir que existe a interassistencialidade. Então, ela começa a querer ajudar os outros. Lá pelas tantas, ela descobre a TENEPS, ela começa a fazer um trabalho diário de assistência. E outra coisa, ela às vezes está sozinha, ela vai arranjar uma companhia para fazer uma dupla, para aquilo servir de ponte para a megafraternidade. Enfim, ela se expande de uma maneira irmãmente, quer dizer, fraternalmente. Ela começa a dar valor para as companhias, para o círculo social, as coisas que ela tem, que isso é importante, a gente não pode desprezar. O povo às vezes tem muita preguiça aqui, nossa, ou má vontade para fazer o social. Mas o social faz parte da vida, isso é da megafraternidade, nós não podemos fugir disso. De modo que vamos ponderar bem a situação. Mas você viu, né? A ponte, a dupla evolutiva, tudo é o caminho. Nesse caminho entram aí as plantas, os sub-humanos, os animais? Isso tudo aí depois. Isso é depois? É depois. Ah, eu pensei que fosse antes. Não, antes é aqui. Por exemplo, você sempre tratou mais dos outros, depois que você descobriu os bichos. É. Por exemplo, Adriana, o que você tem a falar nesse microfone? Então, professor, mas como é que é isso? Por que vem depois, assim? Vem depois porque a pessoa estava muito agitada nas suas muitas vidas com os processos interconscientes. Você está entendendo? Problema entre pessoas, que os maiores problemas nossos não são com os gatos e São cachorro. acertos, então? Não são com os gatos e cachorro, é com gente. Tá. Então são acertos necessários entre... São acertos, aí a pessoa já teve aquele esbregue, principalmente nós que passamos pelo curso intermissivo. Já teve o esbregue e já vimos que temos que sair da interprisão. Na hora que sai da interprisão, depois da recomposição, essa coisa toda, a pessoa começa a ver. Ah, existe a natureza, eu esqueci. Olha, gente, veja o verde, ó, tem flor, tem grama, olha o céu azul. Ela volta ao ambiente dela, porque o cenário era só ela com os interesses dela, e o conflito de interesse que criou, ou que criaram as interprisões. A hora então que ela vê que aquilo... A vida não é só isso, tem mais coisa. Então ela começa a ver. Aí vai vir o Roberto, já viram que o Roberto só pensa na natureza. Ele deve ter feito poucas e boas. Antes, com gente. Entendendo? Para chegar nesse nível não, pois agora. Mas qual que é a relação, às vezes, assim, a pessoa fica mais, sente ela melhor com a natureza? Mais o quê? Ela fica mais o quê? Omni. Presta atenção. Urb et orbi. Omni. Ela fica mais o quê? Ontem nós estávamos falando sobre isso aqui. É porque como é que é o nome? Pluralizada. Pluralizada, tá. Ela se pluraliza. Agora veja, o processo da cosvisão lá do Roberto. É isso. A tendência é essa. Agora, o omni, presta atenção. O devir aqui está perfeito nisso. Se a hora que eu estou falando aqui do processo da tudologia lá, o fluxo do cosmos, está na terceira linha aqui, ó, da fatologia. É a tudologia. Que a pessoa era muito da egologia, que é a egokarmologia. Aí isso demonstra já que já está começando a Agora sair outra coisa. do ego. Tem gente que deixa todo mundo e fica só com os bichos. Pois é. Aí... Esse ainda vai ter um terceiro ato. Qual que é? Porque ele regrediu. Tá. Esse é o pior. Então não pode cair nessa... Não pode, é o excesso. Aí agora passou da conta. Como é que fica? Isso não está correto. Tem que contrabalançar. Entende? Agora, é uma regressão de qualquer maneira, porque bicho é subhumano. Não é o nosso nível. Nós temos que viver de capitão para capitão. Quer dizer, homem para homem, homem para mulher. Aqui. Agora, se você desceu, não. Já é o capitão para o soldado raso. Entendeu? A hierarquia evolutiva, que é o processo lá. A escala evolutiva, cai tudo.
Agora, gente, isso é de uma obviedade impressionante, se nós formos pensar. Uma lógica gritante. É engraçado, tinha por mim que a questão das plantas, animais vinham antes, mas não é realmente. Devia vir, porque a gente já foi planta, já foi animal, mas não é. Os interesses egóicos são muito grandes. Agora, observa, vê o que os fatos dizem para você. Não vai no meu bico. Não, mas faça a sua experiência. Olha correto, é isso mesmo. O princípio da descrença. É isso mesmo. É exatamente isso. Agora, veja, isso aí a pessoa volta a penates, quer dizer, ela retorna, a lei do retorno positiva no caso. Ela volta para aquilo que ela já devia de estar e não devia ter perdido, porque ela perdeu. Ela perdeu isso. Ela deixou de lado, ela colocou Então, no assim, estacionamento. Então isso não acontece com todas as pessoas, vai depender do nível evolutivo não, agora, da a consciência. pergunta é essa. Todo mundo que não gosta de bicho, de animais domésticos, é uma pessoa doente. Não, mas tô falando Todo mundo que não gosta de jardim, é uma pessoa doente. Então você vê, é gente doente para chuchu. Eu estou falando as doenças que a medicina quase não trata, nem a psiquiatria. Agora, a Conscienciologia está começando a mexer nisso. É o problema da zooconvivialidade, fitoconvivialidade. Eu falo nisso há quantos anos? Então, por exemplo... Quem criou essas expressões fui eu. Isso não existia. Então, as pessoas que já vêm com essa tendência, por exemplo, a questão dos biólogos, dos zootecnistas, que já gostam, dos veterinários já gostam... Isso é porque eles já superaram essa fase. Já superaram, entrar naquilo, aquilo foi muito atrativo, eles ficaram dentro do contexto e se especializaram. Entende? E é o caso, por exemplo, da história natural, que é o caso da biologia, o caso do Roberto, por exemplo. Agora, por exemplo, meu caso. Eu, desde pequeno, eu sempre dei valor para essas coisas. Eu não gostava de prender bicho nenhum. Nem borboleta. Entendeu? Nem borboleta. Quando eu era pequeno, tinha uma pessoa que estava querendo ensinar para a gente a fazer um borboletário. Do jeito que tem um em Buenos Aires, que é muito bacana, lá em Buenos Aires. Agora, tem várias cidades do mundo hoje que tem. Mas eu achava que devia de ter, porque eu não tinha ambiente para fazer, aquilo era muito pequeno. Você fazer um borboletário numa caixa desse tamanho, não dá, né? Tem que ser um troço grandão, para ficar na natureza, porque senão não vai. Mas até as borboletas eu era contra. Prender. Sempre fui contra. Agora, tem coisa que não tem jeito, você tem que prender, né? Na hora que você vai tratar de um bicho, você tem que colocar ele dentro de uma jaula, não tem saída. Assim, no meu vai caso, tratar, ele está doente, precisa de assistência. Como é que vai? No meu caso particular, quando eu era menor, assim, criança, tinha muito mais contato com bicho. Aí passou uma época que eu realmente... Sim, mas esse aí é o contato infantil, isso aí não vale. Não vale. Essa não pega, não. O que eu quero, aqui nós discutimos é o processo da adultidade. É quem está maduro. Tá. Entende? Então, se o Oswaldo não gostar de bicho, depois que ele ficou careca, a gente vai dar um jeito nele. Agora, antes não, essa não leva em linha de conta. Então, por exemplo, você tem que voltar para os seus velhos amores, não pode desprezar. Tá certo? Então, esse retorno à natureza é algo positivo, então, nesse sentido. A natureza nós não podemos fugir disso. E outra coisa, quem foge, perde. Não é só por causa do processo de convívio. É porque a própria natureza, ela dá energia para você, para equilibrar o seu processo da homeostase. A homeostasia melhora com isso. Você fica mais o vontade povo de ficar entende com essas coisas. Você fica com mais vontade de andar no andar mato, daqui até ir lá embaixo, no caminho da lógica, no meio desses verdes, isso melhora a energia da pessoa. Não interessa se está fazendo mais calor, não interessa se está fazendo mais frio, não interessa se está mais úmido, não interessa se os passarinhos dão de vez em quando uma surpresa em você. Surpresa que eu estou falando, quer dizer, não, e outras coisas a mais. O processo de grafo-pensene, assinatura pensene, não interessa se eles... Tudo isso é secundário. Interessa que o processo da energia é um lava-jato, isso melhora a pessoa, isso é bobagem, não adianta. Não tem que não tem. Entende? Então, nós temos que nos conscientizarmos dessa realidade. Então, por exemplo, todo mundo devia ter contato com a botânica e com a zoologia. As autoridades, por exemplo, deviam ter. Não é o dia da árvore, não. É uma coisa mais séria do que isso. Entendeu? Uma coisa. Com o tempo, eu acho que isso tudo vai acontecer. As pessoas vão ver o que você vive. Agora, a minha casa é um exemplo daquilo que a gente pretende.
Eu sempre falei, uma casa ideal para mim é aquela casa que a alvenaria desaparece afogada no verde. Agora, vocês têm que se preparar, tem que fechar tudo, tem que pôr tela, porque tudo quanto é bicho vai aparecer. Isso faz parte do serviço. Essa semana, por exemplo, é a Semana das Aranhas, desse tamanho, preta. Tem um monte dela. Ela tá na hora, né? E ela já manda o aviso, tal, já vem e tal. É preciso de pegar com muito amor e carinho, colocar bem longe e falar, não volte. Essa semana está cheia de aranha aí. Você já deve ter visto, né? Por todo lado. Agora, ó, de que modo agilizar a ressex pessoal? Bolas. É só falar com a Marta Ramiro da Ressex. É ela que perguntou. Vocês estão entendendo? A Ressex agilizar é o seguinte, a primeira coisa a pessoa tem que ver oncotô. Quer dizer, aonde que eu estou com a reciclagem existencial? Eu já fiz o que até agora? O que falta? Tem que fazer o levantamento disso. Agora, para isso, seria bom chegar lá na autoconscienciometria, examinar a situação, como é que está, ver o nível que já foi feito. Outra coisa, fazer também um levantamento dos últimos 3 ou 5 anos, o que a pessoa fez de mudança de lá para cá. Então, assim, ela pode agilizar mais, porque ela vai marcar onde dói. Não, o próximo passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro é esse. Isso é importante. A pessoa chega lá. Né? Quase sempre a pessoa tira o corpo fora e não quer enfrentar. Por isso que tem que fazer o levantamento. Agora, se ela tem dificuldade, é perguntar para as pessoas. Ela não vai perguntar aquele negócio nem de trafor, nem de trafar. Ela vai chegar para a pessoa e falar assim, o que você acha que eu devia melhorar? Isso ajuda muito. E falar com todo mundo, sem exceção. Mesmo aquela turma que torce o nariz, tá certo? Então, isso ajuda demais. Pode estar certo. Vai ser uma mão na roda. Agora, pode falar aí, quem é você? Faz favor. Eu queria que você analisasse aqui na mega pensenologia, serenidade, devir consciencial. Agora, esse fluxo permanente de serenidade seria só do serenão ou... Não, você já tem um início, às vezes, a gente percebe, você. Os arremedos. É um arremedo. Você já tem uma imitação, assim, vamos dizer, amostra grátis reduzida, né? Agora nós queremos o titular, queremos uma coisa séria. Então é por aí que vem. Nós todos estamos nessa amostra grátis reduzida. O pré-serenão é uma amostra grátis reduzida da serenologia. Mas é o que eu pergunto, se for um fluxo permanente, já seria mais para o serenão? Não, aí já vai caminhar lá para a sua amiga, lá, a sua consciência livre, não é isso? Aquela que você teve contato com ela, que foi dupla evolutiva sua, há milênios, não é isso? Isso tudo é possível. Agora, essa serenidade no nosso nível... É uma serenidade, aqui ó, se a pessoa já faz isso e não treme, qual o fator, já está com o primeiro passo para mostrar a serenidade. O fator principal que para determinar... Nesse último mês ela não subiu pelas paredes. Isso já mostra alguma serenidade. Subir pelas paredes, no meu caso, são 5 minutes. Ela não perdeu as estribeiras. Entende? Isso já é serenidade. Ela não ficou exaltada, braba. Ela não entrou no mau humor. Ela não perdeu o bom humor. Isso já mostra alguma serenidade. O que vocês acham? Tem os fatores... mês, o último mês. Hein? Não interessa, não interessa. Se ela faz é porque aquilo está na altura dela. Cada um está fazendo aquilo que gosta. Se não gosta, é porque a pessoa então ainda é subhumana. Mas não interessa. Depois, quando ela chegar em casa, fala assim, agora faz um mês de serviço. Não adianta tirar o corpo fora. Isso aí não é desculpa. Agora, você quer falar alguma coisa? Valdo, não é só o fator, os fatores principais para eu ir conseguindo atingir a serenidade, lógico. Sim. Mas o que eu devo atuar mais? Discernimento e equilíbrio constante.
jamais pensar mal. Se você fizer isso, você chega na serenidade mais depressa. Você queima etapas. Você corta o caminho. Dá o atalho positivo. Mas a mutação. Existe uma base pensênica mesmo, então. Né? Pois é. Não pense mal. Não pensenize contra ninguém. Você tem que parar de pensar contra mim, Arlindo. A primeira coisa é essa. Eu não penso... Então vamos fazer um trato aqui, com essas testemunhas todas. Eu deixo de pensar mal de você hoje e você deixa de pensar mal de mim. Eu não tá penso certo? mal de vamos você. Vamos conversar assim que talvez nós vamos alcançar uma serenidade mais rápida. O que você acha? Você acha que eu penso mal de você? Não. Não. E você acha que eu penso mal de você? A hora que eu falo, carcamono, miserável de uma figa. Aí eu fico pensando mal. Mas o processo todo da serenidade é isso aí. A gente tem que começar a ter o equilíbrio mesmo da manifestação, principalmente emocional. Então, pode falar. Professor Valdo, na parafatologia, sim, na penúltima e última linha, é a esplênico-chacralidade pessoal. Eu queria que o senhor falasse Por que isso é importante? O esplênico chakra é que faz a distribuição das energias. Então, ele atua, do ponto de vista prático, mais dentro do energossoma, a holochakrologia, entende? Então, é muito importante nesse processo, porque isso é incessante. A energia não para. Essa nossa vida é energética. Se parar a energia, não existe vida. Então, é que hoje de manhã eu tive uma inspiração para trabalhar mais com o esplênico chakra, especificamente hoje, para melhorar a questão da saúde, uma opção de coisas. Mas é a base. Se você começar a mexer e começar a sentir que ele funciona em você, sim, é o máximo. Agora vai chegar um ponto que a coisa toda vai ficar em cima. Sim. Some lá e aparece aqui em cima. Então você pensa, parece que vem do chakra nucal para a base do crânio. E aquilo... Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu estou aqui, então eu faço isso. O esplênico chakra ficou desse tamanhozinho. Por quê? O processo da consciência, a base está toda aqui, a sede. Então eu faço isso. Você sentiu? Agora veja. Você pode julgar a energia na pessoa, mas você não pode viver isso no lugar dela. Por isso que a gente tem que falar muito em estado vibracional e a pessoa sentir. Agora, por exemplo, eu posso passar o dia todo só mexendo com isso. Eu viro um Itaipu daí a pouco. Agora, veja, inevitavelmente, se eu demorar muito, eu acesso uma central. Isso é batata comigo, há muitos anos que é assim, entende? Agora, outra coisa. Se começa a fazer assistência, mesmo que eu não veja com CIEX, nem com SI nenhuma, nem sei se está aqui ou se está à distância, começa a dar um ritmo. E aquilo vem, o ritmo. Esse ritmo quase sempre mostra a alternância do processo do fluxo. Ele não é contínuo. Então, por exemplo, já vê só aqui se está no ponto. Pronto, já pegou. Você só ligar. Você sente isso? Agora veja, eu posso fazer isso, enrijece tudo que eu tenho, nervos, o processo todo em torno, a cabeça, tudo quanto é músculo aqui fica enrijecido. Agora veja, eu não sinto nada com isso, eu me sinto bem, mas eu não posso fazer só isso. Eu não vim aqui para só mexer com energia sem parar. Energia é o N do pensene. E como é que fica o sen? Como é que fica o PEN? Então, a coisa é séria. Agora, isso tem que chegar em todos vocês e fazer isso automaticamente do jeito que eu faço. Todo mundo aqui já é execuível, já tem infraestrutura para isso, tem potenciais. O problema é vocês decidirem a fazer. Então, olha só. Agora, eu sou capaz de intensificar isso, tudo pelo processo da vontade. Veja bem, eu estou aqui, então eu faço isso. Agora, acabou o processo. Eu vou fazer ele mais amplo. Já não vai ser o grosso. Entende? Aqui, vou fazer isso.
vai uma onda, já não é mais um fluxo, aqui é uma onda. Presta atenção, ó a diferença. Ó. Agora, a hora que vem a dimené, muda tudo. Você chegou a ver que dá um negócio que embaça. Agora, outra coisa. Analisa uma coisa com outra para você ver a diferença, o que é. E depois você vai começar a examinar o tipo de fluxo da sua energia, se você não sabe até agora, o que é seu, o que é de fora. Na verdade, eu examino isso de diversas maneiras. Eu examino o meu, examino de Consciex, examino da Central Extrafísica de Energia, tudo isso, depende do que é. Uma outra coisa, eu sei o direcionamento quando chega e sei o direcionamento quando sai ou para onde sai. Entende? São aquelas manobras que eu já falei. Agora, por exemplo, outra coisa. Eu faço isso, vamos supor aqui, ó. Esse é o clássico, tá certo? Com alternância. Agora, depois, eu paro tudo e faço isso. A coisa é muito mais ista, é muito mais pluralizada, é muito maior. Mas veja, de cara, a tendência não é sair. Você cria primeiro um mundo em você, depois aquele mundo que ele elastece, que ele vai dando pseudópode. Agora, por exemplo, a hora que eu faço a energia, assim, ó, ela já está indo. Agora, o outro não. Ele forma primeiro. Por isso que eu estou falando, parece uma bolha que você está dentro dela. É um universo. Entende? Ó, deixa eu só limpar. Deixa eu ver se eu fico na estaca zero. É difícil quando começa assim. Você para zerar, não dá, não. Então, o caso é o seguinte, aqui, ó. Por enquanto, ó, o problema é mais meu. Agora aí, ó, eu faço o que eu quero com isso, porque a potência é maior. O meu estoque no almoxarifado de energia expandiu. A minha estocagem é mais rica, entendeu? Ó, observa. Agora, ó, vai chegar você agora do jeito que é que eu estou sentindo. Presta atenção. Se você tem sensibilidade, você vai sentir igualzinho eu, no mesmo nível. Aí, ó, daqui a pouco começa a sumir tudo. Agora, outra coisa. Quando está com um processo assim coletivo mais forte, vamos dizer por atacado, em vez de ser o varejo da alternância, pode ser contínuo e pode ser alternante. Você está entendendo? Se vocês pegarem isso mais, isso aí é uma cachaça. Com o passar do tempo, você vai querer fazer isso todo lado e você vai melhorar tudo. Sua pensionização, o modo que você tem, você vai ficar muito mais organizada. Outra coisa, você vai priorizar as coisas, que às vezes você não fazia. A energia, ela praticamente estratifica e uniformiza, você está entendendo? Como se acertasse o passo da pessoa. Agora, o problema é essas duas coisas, por exemplo, elas são importantíssimas. Eu sempre mexo aqui mais, quando o negócio é rápido, por exemplo, eu estou aqui, aquela conversa que eu falo, então eu estou aqui, aí eu olho para a pessoa e falo assim, ó, essa é direta, está entendendo? E seria uma variação mais da plural, você está entendendo? Do atacado. Agora, por exemplo, a hora que eu faço uma coisa que vai por sequência, o negócio é assim, ó. Aí quase sempre mexe na minha cabeça, mexe em tudo. Às vezes mostra que os músculos, por exemplo, estão tudo, entendeu? Distensos. Aí é intermitência. Agora o outro, ele pode ser intermitente, mas há uma suavidade, ele é muito mais aperfeiçoado. Ele é muito mais, do ponto de vista de qualidade, ele é superior. E aí expande para mais pessoas. Agora, por exemplo, para trabalhar com um monte de gente, a gente tem que trabalhar primeiro esse, porque você trabalha primeiro e você. Aí você estabelece suas defesas. Coloca a barricada por todo lado. Você está entendendo? Agora, depois você... Aí você pode dar à vontade que você tem para dar. Você não vai desperdiçar. Entendeu? Agora, primeiro tem que fazer a estocagem. Isso quase sempre é assim, tá certo? Agora, se a gente vive no processo da energia, essas coisas ficam tudo automático. Você não precisa estar pensando, não precisa fazer desassimilação, tudo é feito naturalmente.
Agora, por exemplo, num nível de energia igual esse, a hora que começa a diminuir, não tem jeito de haver assédio. A intrusão é impossível. Você está entendendo? Isso aí já cortou. A pessoa não se sente bem com essa energia. Você está entendendo? Então, isso é muito bom. Agora, o problema é que você não pode estar fixando isso. Já pensou? Eu vou segurar o negócio aqui dia e noite. A vida não é isso. Você tem que vivenciar, tem as outras coisas, tem a malemolência da própria vida que exige a diferenciação, né? A diversificação de manifestações. Você entendeu isso aí? Entendi. Valdo, aqui na terceira linha da fatologia, você fala sobre o fluxo do cosmos. Sim. A gente pode colocar também aí o fluxo da cosmoética? Sim, é o fluxo da cosmoética. Mas esse depende de você. Entende? Falar da cosmoética em geral, aí você teria que entrar numa central extrafísica da fraternidade, por exemplo. Então quer dizer que verdade. Esse devir, ele é o limite entre esse fluxo e o que a gente consegue atingir. Não, o devir é a realidade da vida que está aí. Igual você que sabe se o negócio é seu, se é da humanidade, se você está com o cosmos ou contra. Você está a favor ou contra o cosmos? Aí é o processo do fluxo. Entendi. Você está com a mão na roda ou você está contra ele? Você fez uma barricada. Entende? Você está com piquete contra a realidade da vida? Uhum. Quer dizer, piqueteiro. Entendi. É a turma da marginália. É o povo da baratosfera. São piqueteiros do fluxo do cosmos. Então, queima pneu na estrada para não passar nada, aquele negócio. O Brasil atualmente tem 3 poderes. 2 são negativos e 1 quer ser positivo. Os 3 poderes que dirigem o Brasil são 3 poderes paralelos. A Presidente da República, o narcotráfico e o MST. Estão mandando o Brasil. O MST e o narcotráfico são negativos. Ou a presidência está querendo ser positiva. Essa é a verdade nossa. Então, veja, olha o fluxo do cosmos dentro do processo do poder, da política de um país. Então, o que a gente está concluindo é que o fluxo do cosmos não é o fluxo da cosmoética. Não. Ele depende de você. Você acessar isso. Em si, ele é cosmoético. Mas, por exemplo, o fluxo do cosmos, às vezes, ele vem com o vulcão. Às vezes, não é, isso é mal interpretado. Entendi. Mas Mas dentro do princípio geral, sim. Mas uma pessoa que pensa só nela, ela não vai entender o vulcão. Ela não vai entender o tsunami, o furacão. Como é que foi justamente o furacão na minha casa? Por que é que não foi no vizinho? Ou no outro lá? Entendeu? Se a pessoa é muito egóica, ela não vai entender isso. Ela não vê a coletividade, ela vê só a ego-carnalidade. Professor Valdo, eu queria voltar à esterilização da energia. O senhor falou que quando o senhor está fazendo as suas defesas, né, há uma contração muscular da cabeça. Aqui, ó, observa aqui, ó, olha para mim aqui, ó. Agora, ó, eu vou mexer na energia, tá certo? Ó. Eu não tenho cabelo, se tivesse tupete, você ia ver na hora. Vê uma coisa, quer ver? Aqui, ó, aqui, ó. Presta atenção no meu. Mexeu no chapéu? Agora, ó, observa aqui outra coisa, ó. Olha essa orelha, tá dando para ver uma orelha aqui? Atrás do cabelo tem uma orelha. Então, olha só. Ela mexeu alguma coisa? Os iogas, por exemplo, eles fazem isso, mas eles não entendem do processo da esterilização do jeito que nós fazemos. Entendeu? Agora, o que é isso? São todos os músculos, principalmente da caixa craniana, que estão movimentando devido ao processo que vem de dentro, que mexe com os 12 pares cranianos. Então, o processo do esfenoide, a base, tem o chakra ducal, aquilo pega o processo, entende, todo aqui, o corono chakra e o fronto chakra. O front chakra, ele é que focaliza a coisa, porque você vê, ó, pela frente. Então os olhos estão aí. E isso então é que focaliza. Agora o processo vem tudo. Então, ó, a diferença é enorme. Ó, olha aqui, ó, estou aqui, estou normal, ó, relaxado, não tem nada. Aí eu faço, ó.
Eu enrijeço tudo, há uma contração generalizada de tudo aqui. Agora, isso, às vezes, vem naturalmente a hora que você tem a influência, por exemplo, positiva de um amparador, isso é feito naturalmente. E ele é que comanda o fluxo, a alternância, o ritmo, ele é que mostra quando é que deve parar, a hora que acabou, ele é que sabe. Entende? Às vezes o povo fica pensando que é a gente que sabe, mas não. Eu espero que tudo aconteça, porque eu estou pau-mandado. Eu sou apenas uma interface. É o intermediário. É o médio, né? O médio é isso. Sim. Eu queria ver se essas manobras que o senhor falou de juntar e depois esterilizar tem a ver com a personalidade que o senhor falou ontem, que a energia nuvenzinha ia antes e ia higienizando o ambiente todo. Isso tem alguma correlação com isso? Tem. É a mesma coisa. É a mesma coisa, assim né? que a gente faz para melhorar os ambientes. Agora, por que você vai jogando antes, vai indo. Por que eu vou nos lugares primeiro? Eu chego primeiro. Porque é mais fácil. Ainda não houve poluição do ambiente. Então, se eu mantenho, eu vou num lugar e coloco a minha bandeira, o campo é meu. Fica mais fácil para mexer com as energias. Os amparadores têm livre trânsito. Você entendeu a diferença? Então, por exemplo, o povo fica pensando bobagem sobre isso. Tem que entender que chegar primeiro bebe água limpa. Você abre o caminho para você, para o trabalho, para os amparadores, para tudo. É em favor de todo mundo. Agora, se mexer com essa energia para entender esses detalhes, não é difícil. A gente entende que é difícil. Quem não está habituado com isso, é difícil entender. Agora, vocês vejam. O que adianta as mãos nisso? Nada. Tudo é bobagem. O que adianta você ser homem, mulher, bonita ou feia, jovem ou velho? Besteira. Nada disso interessa. Interessa é qual é a potência da sua volição. Sua vontade. Que força que ela tem. Agora, segundo, qual a qualificação da sua intenção? Agora, para chegar nisso, tem que pegar aquilo ali. E o discernimento, como é que fica? E a desassedialidade, principalmente a autodesassedialidade. Olha lá, é o 03 lá, ó. Despertologia. Esse é que é o caminho sério. Agora, o que eu acho engraçado é que o povo quer chegar na desperticidade sem fazer esforço nenhum com a energia. Isso é impossível. Tem que trabalhar muito EV, vamos começar aí com a situação, no beabá, senão não adianta. Professor, ainda na questão da rigidez da cabeça, a proporção que a pessoa vai evoluindo, vai diminuindo mais esse enrijecimento? Não. Por exemplo, o serenão não precisa mais disso? Ele vai ficando qualificado. Mas ele não desaparece, não. Desaparece, não. Quando você estiver com o corpo, você vai precisar. Por quê? Como é que você vai tirar seus olhos para trabalhar com energia? Claro. Como é que você vai tirar seus nervos intracranianos para tirar? Não tem jeito. Como é que você vai tirar o cérebro para poder trabalhar com energia? Não tem jeito. Porque às vezes e sempre vai existir. Às vezes agora, acontece eu pensei que você... Eu estou conversando com alguém. Ou estamos no lugar. Daqui a pouco eu noto que eu enrijeci. Isso não foi meu. Isso é a transmissão que vem de fora. Aí eu fico alerta. Daí a pouco, então, vem uma consciência do cérebro para afastar. Precisa de encapsular. Então chega, eu cedo mais energia, eu já estou dentro daquilo, já tudo predisposto. E eles levam, faz aquele encaminhamento. Você está entendendo? Isso é muito comum. Pode ter gente junto, eu às vezes estou sozinho, entendeu? Agora, por exemplo, se o ambiente que eu estou, principalmente na nossa área aqui, por exemplo, se é um dia, por exemplo, que tem algum curso mais pesado, com gente carregada, eu começo a trabalhar com isso 3, 4 dias antes. E é sempre assim, não tem jeito. Agora, por exemplo, eu morava num bairro, de vez em quando eu trabalhava no bairro todo de Ipanema, principalmente na área lá que eu estava. Tudo isso. Eu conhecia. Tinha médico que sabia quando é que eu estava trabalhando. Agora, veja, você mexe em tudo. Então, o processo de energia, primeiro, é da sua cabeça, depois do seu corpo, depois da sua psicosfera, depois do seu quarto, depois do seu apartamento, depois do seu andar, depois do seu edifício, depois aquela parte do quarteirão, depois o quarteirão, depois o bairro. Depois depende de você. Depois o cosmos. Para mim, o processo do cosmos já é o que
Serenão, esse povo todo já pega. O Serenão trabalha com o continente. Então a Consciex Vivo já trabalha na questão do cosmos. Professor, aproveitando aqui na cognatologia, o senhor colocou os 3 cognatos. Lá na frente colocou vir. E, já que é um vocábulo de vir, por que o senhor repetiu lá na frente? O processo é o seguinte, tem algum vir atrás? Ah, sim, isso aí está errado. Está errado. Acho que está faltando uma coisa aí que a gente está repetido, então. Tá repetido. É o último, vir. Você tem razão. Que eu nunca vi repetir. Não pode repetir, você tem razão. Então ficaria 12, então? Vou olhar para ver o que é. Ficaria 12 aqui a numeração, ou a quantidade. Ou se não, alguma coisa que faltou no fim. Está faltando uma sílaba. Assim, o previ não podia ser, não? O previ? Não, previr não tem aqui, não. Tem, não. Tem o provir. Tem o provir e tal. Pré-anterior. Tá tudo bem, mas não poderia existir, não, aqui na cognatologia, a palavra previ? Não, tem o vir, sim, o vocábulo vir. Não, o vocábulo vir, lê aí. É o vocábulo. Ele tem razão. Mas eu tenho uma leve impressão que faltou uma sílaba. Eu preciso ver meus dados. Tá. Isso aí tem que ver em dicionário. Vamos... Cadê a Rosa? Rosa, olha para mim o cognato, isso aí, que aí deve estar faltando uma palavra. Tá, ok, obrigado. Valdo, aqui ó. Bom, aqui na principiologia, esse princípio fundamental da realidade, você pode fazer uma princípio fundamental da realidade. O que você acha que diz respeito a isso? É uma boa pergunta que você está fazendo. O que você acha? A vida intrafísica? Hein? Pode pensar na vida intrafisicamente? Não. Princípio fundamental da realidade. Presta atenção. Física é um processo da realidade física. Sim. Seria a tudologia. Sobre esse aspecto você está certo, mas não é isso. Qual é o princípio fundamental da realidade? A consciência que está falando aqui. Não é bem, né? O que vocês acham? Vamos pensar mais. O que é? Ô, Antônio, o que é? Qual é o princípio fundamental da realidade? Mas não é bem, né? O que vocês acham? Tem mais alguma sugestão? Ô, Tony, como é que é? O que é? Eu vou falar uma coisa, eu não sei se é. Vamos ver se vocês acham. Para mim é a vida. Perfeito. A sua? A vida. Sem a vida não tem nada de realidade. O que vocês acham? Vale? Valeu? Ô, Arlindo. Será via lá. Ele hoje está representando o Jarbas. Não, até levantou o dedo igual o Jarbas. Hein? É a vida consciente, a autoconsciencialidade. Esse é o princípio fundamental da realidade, seria a autoconsciência. Autoconsciencialidade, como eu gosto de chamar. Vocês não acham que talvez estivesse no topo da história, é isso? A coisa é séria aí para se pensar. Agora, eu sabia que alguém ia perguntar sobre isso, porque do jeito que está aqui está bravo, hein? O princípio fundamental da realidade, ó, não explica nada, nem diz nada, a pessoa tem que pensar. Você chegou lá. Olha, pode falar. Na fatologia, da quinta linha de baixo para cima, o devir de Foz do Iguaçu. Ah, sim. Isso aí é o seguinte, eu quis mostrar que Foz, você sabe o que é Foz? É a hora que uma porção de afluente chega no rio e aquele rio vai chegar no mar. Foz é justamente isso, de algum modo. E seu devir. Veio tudo, os afluentes, tudo isso, etc. Sem tromba d'água, nem cabeça d'água. E a coisa caminhou para o mar. Agora, Foz é justamente isso. E outra coisa, uma coisa interessante, tem aqui também, para chamar a atenção. A passagem das águas do rio, as cataratas do Iguaçu, o devir de Foz do Iguaçu, as 79 etnias da cidade, a Cognópolis. Então, veja, a movimentação disso. A energia aqui é tão grande que juntou essas etnias. É uma coisa muito rara você pegar um local com 79 etnias. O que é isso? Isso é coisa muito difícil. Agora veja, isso é o devir total, né? Foz é um exemplo disso. Agora é bom a gente colocar isso aqui, que nós estamos vivendo aí dentro.
a vitalidade como sendo ação. Fósforo. Vocês já notaram que essa cidade, ela não é feia, não. Você já viu como é que tudo é verde o ano inteiro? O negócio é sério. Eu trouxe um amigo meu a primeira vez a Foz, já faz alguns anos. Ela chegou e falou assim, vem cá, essa cidade tem uma coisa diferente, mas eu não soube caracterizar o quê. Aí eu virei para ele assim, ó, estuda. Uma semana depois chegou para mim, agora eu já sei. O quê? É a diversidade das nuances do verde. Em parte tem razão, não é isso? A diversidade das nuances do verde. Olha aí para fora, olha lá, ó, quantas nuances tem de verde, olha só, o degradê do verde. Em parte tem razão, isso é a natureza. Agora veja, isso é vitalidade. É preciso ter muito tipo de diversificação de verde para mostrar a vitalidade das próprias plantas. Vitalidade básica. Que aqui o camponês planta 3 vezes por ano. Quando eu morei aqui perto, aqui nessa colônia aqui ao lado, o cara plantava, a cada 3 meses tinha um tipo diferente, de coisa diferente. E todos produzindo em quantidade imensa. Produzindo e dando efeito. Eu achei, nunca tinha visto na minha vida. Eles trabalham muito, a situação aqui é boa. Agora veja, tudo é verde, não, o ano inteiro. Não sei se é o solo. Agora é impressionante você pensar que tem as 4 estações. E é verde, continua verde. Você veja, as árvores estão começando a ficar agora sem folhas. Mas tem umas que permanecem, elas são perenes, não tem jeito. E eu não estou falando aqui de tuia occidentalis, que é essa aí tipo cipreste. Nós temos um monte. Que essa aí é sempre verde mesmo. Mas não é só isso, tem muitas outras que se mantêm. Tudo verde. Uma outra coisa. Tem flor aqui o ano inteiro. Isso é impressionante, você pensar. Flor no inverno, flor no outono. Como é que é isso? Então, até um certo ponto, a natureza aqui, ela acaba com a guerra, sabe, lá do Ártico e do Antártico. Mas fala. Professor, o senhor respondeu para o Antônio que o senhor dá, quando vem a contração espontânea, o senhor deixa para doação de energia. Qual é a diferença dessa passividade para doação e da exteriorização? Como é que é esse procedimento? A exteriorização, você está entrando na coisa ativamente a partir da sua vontade. Agora, quando o processo vem de fora, já não é a minha vontade. Eu já só me preparo para participar de um trabalho de grupo. Isso é que eu chamo maxi-mecanismo da interassistencialidade. Esse preparo implica em fazer EV, implica em quê? Implica em você começar a trabalhar. Mas hoje, a melhor coisa, a melhor técnica que eu já forneci aí até o momento é a TENEPS. Né? A TENEPS leva a pessoa para isso cedo ou tarde. Inevitável. A TENEPS é para isso. Eu entendi, mas nesse momento, eu entendi que você está passivo, sentiu a contração. Eu sou passivo praticamente minha vida inteira. O tempo todo. Eu sou passivo, mas super lúcido, sempre que eu posso. Então isso muda tudo. Uma passividade ativa, lúcida, autoconsciente, é outra coisa. Você está participante. Isso é que é o mini peça dentro do maxi-mecanismo. Gente, eu não gosto de estar falando demais, mas eu sou obrigado a falar das minhas coisas, porque eu sou cobaia para vocês. Eu sou isso o tempo todo, há dezenas de anos. Qualquer hora. Quantas vezes eu já mostrei aqui esse processo de energia? Desde a época lá da holonização, que as coisas todas. 800 pessoas, 1000 pessoas. Eu falei assim, quem é que não sentiu energia? Aí a pessoa lá no fundo, não, eu não estou sentindo. Então observe. Manter seu espírito autocrítico. Entende? E mandar energia. Se a pessoa está predisposta, ela acaba sentindo. Agora tem uns que não sentiam. Então esse eu separava e trabalhava com eles. É quando eu dava curso, aquele negócio todo. Olha, você é casca grossa. Essa casca tem chumbo, tem titânio, tem uma opção de coisa. Nós temos que furar isso aí. Então demora um pouco, vamos trabalhar. Agora chega um dia que o cara tem aquela redenção. Aí ele fica doido. É o caso do nosso amigo que veio da Itália, né? E que começou a ver as donas de biquíni e com a aura toda, elas meia peladas e cheias de aura. Mas eu vou continuar vendo isso na Itália quando eu voltar? Vai, depende de você.
Agora veja, o negócio que encasquetou a ele não tinha não, ele não queria namorar, não queria mulher nenhuma, não queria nada disso. Mas aquilo encasquetou. Ele vê as mulheres seminuas e a aura de todo mundo na praia de Ipanema. Era um problema aquilo. Entende? Então, quando a pessoa se despertou para o processo de energia, num nível que ela não estava habituada. Esse aí é que é o interessante. Nesse desenvolvimento, esse processo da contração, essa contração pode permanecer por mais tempo ou ela só é nessa instantaneidade? Às vezes, eu posso passar 1 hora tudo contraído. Não sou eu que estou mantendo. São eles. Agora, quase sempre isso ocorre quando precisa de autodefesa. Isso aí já estabeleceram os comandos todos de autodefesa do ambiente. Que às vezes tem coisa pesada. Quando é assim, eu fico todo tenso. E isso não interfere em nada que eu penso, nada que eu faço. Outra coisa, eu posso estar totalmente tenso. Por exemplo, ó, presta atenção. Eu aqui, ó, estou tenso. Parece alguma coisa? Não, eu estou não. diferente? Ó, no entanto, ó, estou totalmente aqui, ó. Agora isso pode ficar o dia inteiro, não tem nada. Professor, isso não cansa, nem nada, porque a própria energia vai suprir a deficiência de tudo. No desenvolvimento, como é que a gente faz a diferença dessa contração que é do parapsiquismo sadio é a hora que você e viu dos que instalou um bloqueios? campo de energia. E dos bloqueios. Você instalou um campo de energia. Uma coisa é a pessoa no normal, ela totalmente, vamos dizer assim, solta, livre, ela está desarmada, entendeu? Não está ligada, não está antenada. Agora, uma coisa é a hora que você fica antenada com a energia. Você instalou um campo de energia, a coisa muda toda. É tanto que tem aquele negócio que nós estudamos, SCP-2. Durante a instalação de um campo de energia, a pessoa não envelhece. Você está entendendo? Se eu, por exemplo, fosse viver só, eu ia ficar do jeito que eu estou anos. Está entendendo? Se eu começar a mexer só com energia, dia e noite, eu vou ficar do jeito que eu sou. O envelhecimento vai custar chegar. Está provado. Os radicais livres, esse negócio, tudo isso é anulado. Agora, o Elion Pova examinou isso dentro do SCP-2, nós fizemos pesquisa. Estudo está aí para ser estudado. Precisa estudar isso muito mais, com detalhes, levar a coisa com... Entende? Agora, o que eu desejo nessa história é que todo mundo entenda isso. Mas tem que começar pelo estado vibracional. A maioria tem má vontade com isso. Tem uma preguiça, né? Tem que levar isso a sério, senão não adianta. Sim. A potencialização dessa energia, desse campo de energia que o senhor predispõe, por exemplo, eu noto assim, quando tem um nome de alguém da minha família para TENEPS, funciona de uma forma. Assim, eu boto na TENEPS, trabalho com a pessoa e percebo um tipo de repercussão. Mas se eu coloco alguma pessoa da minha família na TENEPS do senhor, é impressionante o que causa neles depois. Alavanca um monte de coisa. Como é que a gente chega aí? Eu acho que aí é um processo de boa vontade sua para comigo. Não, professor, desculpa, mas eu já observei algumas vezes isso com membros da minha família. O meu problema é o seguinte. Existe TENEPS e TENEPS. Existe TENEPS e OFIEX. São coisas diferentes. Agora, o que se passa? A TENEPS, que tem uma movimentação como central mais forte. E a TENEPS, que tem o processo do OFIEX, que potencializa tudo num nível muito maior. A minha diferença, nesse caso, se é que ela existe, se você está falando a realidade, o processo é por causa do OFIEX. Porque no nível da OFIEX, a TENEPS alcança um outro patamar. Entendeu como é que é? Agora, mesmo que aquela pessoa não é levada para o OFIEX, mas o trabalho, ele pega um outro nível. Vê se você me entende. Então, a instalação de energia, o processo da exteriorização, o processo de assistência. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar. O processo, quando tem esse nível meu, que você tem, veja bem, eu tenho a TENEPS, tenho a OFIEX e tenho acesso, quase sempre, quando eu preciso, à central extrafísica. Então, tem
amparador. Agora, amparador, eu tenho da TENEPS e tenho da UFIEX. E outra coisa, hoje, por exemplo, na minha vida, praticamente, eu mexo com esse processo de energia e consciência 24 horas por dia. Então, o que se passa? Eu sou full time no assunto. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Tudo isso faz uma convergência muito grande. Então, um dos resultados maiores, você não viu aí, é que geralmente, no meu caso, as coisas são instantâneas. Seu caso, observa que isso aí eu mostro, porque eu já mostrei para pessoas, eles foram olhar e era mesmo. Então, eu falei assim, ó, você só vai melhorar a hora que seus trabalhos começaram a ficar espontâneos. A pessoa pediu, está lá com um negócio para vender faz 3 anos. Ela pediu, 3 dias depois apareceu o comprador e vendeu. Isso é um milagre. Tem um jeito que chega para mim, é um milagre. Eu vim trazer um presente para você. E Uberaba, me deram carro, piano, uma loucura. E a dona? O povo que chegava, não, eu quero te dar um edifício. É lógico que eu recusei essas coisas todas. E pedi para a pessoa, não, vai ajudar a instituição tal, dar isso para lá, tal, dar bastante arroz. Tal. É a união disso que a gente está estudando, que vai fortalecendo esse potencial de energia. A união faz a força e aumenta a força. Uma coisa é trabalhar uma consciência, outra coisa é trabalhar 3 consciências, outra coisa é trabalhar 3.000. O Max Mecanismo, quantas consciências são? Eu não sei. Agora, eu estou numa ponta, numa esquina dele aqui, um pedacinho. Mas a gente está dentro de um negócio enorme, imenso, a gente não sabe como é que é isso. Agora, outra coisa, nada disso eu domino e nem comando. O governo não é meu. Então eu não posso falar nada disso, não posso expor, não adianta nada, porque não sou eu. Por quê? Depende do mérito da pessoa, começa pelo mérito de quem está pedindo. Se de ver se está na hora. Se não tem isso, não adianta nem eu, nem o amparador, ninguém. Aí o Max Mecanismo não funciona. Mas a hora que muitos fatores convergem, entende? Sai de baixo, o negócio funciona na hora. Há casos simplesmente impressionantes. Já houve caso que eu fiquei sabendo do negócio de manhã. Às 6 horas da tarde resolveu tudo. O negócio estava parado fazia 5 anos. E outra coisa, aquele não era um dia para resolver. Era um dia totalmente contrário. Ninguém entende isso. Agora, você sabe, num caso desse, é lógico, vir ter mega assediador, tudo quanto é jeito. A hora que chegou na hora do almoço, que eles separaram a opção de coisa e começaram a fazer uma limpeza, o negócio furou a boca do balão. O negócio esvaziou tudo. Aí dá certo. Você está entendendo, então, a diferença? Agora, não está na mão da gente. Eu não posso falar nada disso. Vocês veem que eu não falo, porque isso não está na minha mão. Decorre de alguma coisa que tem influência na minha vida. Ok. Mas eu não mando nisso. Como é que fica? É duro, mas é verdade. O serviço é assim. Agora, veja, o parapsiquismo é todo desse jeito, né? Quanto mais complexo seja o parapsiquismo, menos você ordena, menos você governa, ordena, comanda. Acabou. Você passa a bola, não tem jeito, não está na sua mão. Agora, uma coisa que é muito bacana é você participar disso, porque isso te dá força. Eu, por exemplo, às vezes eu noto, eu tomo remédio para hipertensão. Atualmente, por exemplo, eu noto que às vezes eu estou com a pressão baixa. Se eu começo a ficar mole, eu começo a mexer e instalo um campo de energia. Na mesma hora, aí eu vou medir a pressão continua baixa. Mas a minha disposição é outra. Você está entendendo? É uma loucura isso tudo. Você tem que saber conviver com o processo de energia. A energia, ela pode ser um complemento vital. Pensa nisso, complemento vital. É um suplemento. Sabe esses remédios que a gente toma, suplemento alimentar? É aquilo. A rigidez física, corporal, não dificulta o trabalho com as energias? Não. Depende do que é. O que você está chamando de rigidez? A pessoa começa a fazer o EV, eu falo no meu caso, eu começo a enrijecer e não consigo movimentar, às vezes, a energia. Não, isso é porque você está engatinhando, faz força. Isso tudo tem que ser superado. Pelo contrário, com o passar do tempo, essa rigidez vai aumentar. E não, o fluxo aumenta também. Ela não perturba nada, ela só ajuda. Então faz parte. A rigidez nada mais é do que a concentração de todos os seus potenciais energéticos, que mexe com o corpo. Porque lá pelas tantas não tem jeito, o corpo humano
ele reflete o problema do energossoma. Entendeu? Não tem jeito, está ali. Tem o problema da conexão de energia no corpo, não tem jeito. Está no cérebro, é o processo aqui, ó, a caixa encefálica. Como é que faz? Isso não tem jeito de você fugir. Agora, no início, não, isso aí é porque você está começando. Tem que dominar mais. Faça mais EV, exteriorize a energia, instale um campo. Porque, você sabe, caminhando, a pessoa faz EV, exterioriza. Ela já está sabendo mais ou menos o que é isso. Mas o próximo passo, ela tem que instalar o campo por ela. Ela vai começar a ver que sai energia por todo lado, aquilo muda, ela fica numa nuvem. Entende? Por exemplo, aquele negócio que eu fazia em Ipanema, de sair e falar assim, ó, hoje você quer que atraia os outros? Então eu vou atrair, até cachorro. Eu saía com a nuvem. Agora, no outro dia, eu falei, você quer que não atrai ninguém? Sim. Aí eu me fechava em copas, me encapsulava. Sumia. Passava no mesmo lugar, não chamava a atenção de ninguém. Entendeu? A mesma pessoa, a mesma roupa, o mesmo lugar. E o povo observando. Então, veja, se você estende, você não precisa nem de cumprimentar os outros. A sua energia vai e envolve todo mundo. Abraça o povo. Isso é impressionante. Agora, se você se fechar, não tem nada. Você não existe. Entendeu? Isso é que nós chamamos da visibilidade e a invisibilidade. Por exemplo, na magia eles gostam de falar, o cara se tornou invisível. Você passa e ninguém te viu. Entendeu? Agora, a visibilidade é aquela pessoa que vai no lugar, não tem motivo nenhum. No entanto, alguma coisa atrai cada energia. Então, a energia é um super bonder. Como diferencia um dreno de um bloqueio energético? O dreno é a hora que você sente que aquilo está saindo de você contra a sua vontade e você está se sentindo mal. A drenagem do assédio, ela é negativa. No mínimo, ela te coloca com alguma irritação, o sono, um processo de moleza, fraqueza. Agora, a hora que você está doando energia, não, você se sente bem com isso. Não tem motivo. Entendeu como é que é? Há uma diferença enorme. Mas no bloqueio eu também sinto incômodo, né? Não, o bloqueio já é outra coisa. O bloqueio precisa de ver. Se o bloqueio é o processo que nós estamos falando aqui da cabeça, esse piora tudo, ele trava tudo. Agora, depende do tamanho que é. Tem bloqueio que é superficial, tem outros que está enraizado. Tem bloqueio que você não tira de um dia para outro. Tem que trabalhar muito. E o EV vai tirando esses bloqueios? Não, o EV é a própria pessoa fazendo a autocura geral. Melhora tudo. Por isso que eu falo, ele é a chave. Agora, eu não acho que a maioria aí já entendeu isso, não. Agora, veja, todo mundo tem parapsiquismo. Todo mundo tem energia. Essa vida é energética. Então, você veja como é que eu estou nos primeiros passos engatinhando com essas histórias, nós todos. Ainda tem muita coisa para fazer. Se nós formos pensar no processo de energossoma, energossomatologia, é isso que eu chamo, é muita coisa que tem. Tem muito trabalho para fazer aí pela frente. Tá certo? Ok. Vamos nessa. Celso, está tudo bem com você, filho? Pode falar. Valdo, eu queria que você comentasse o devir das tertúlias com os fatos do cotidiano que acontecem aqui conosco, principalmente nós estamos envolvidos, né, os voluntários, os fatos que acontecem na CCCI e na escrita, porque eu tenho uma rotina de escrever praticamente todas as manhãs. E eu já observava isso, porque depois eu vinha aqui pegar o verbete e encontrava essas sincronicidades. Ah, não, mas olha, embora seja randômico, tem outras coisas muito piores do que é isso. muito mais sério. Não, se você for olhar a sincronicidade, tem muito mais sério do que isso aqui no povo. Eu vejo todo assim, dia tem um que fala, não, mas ó, que negócio é esse? A pessoa chega e não sabia que o verbete é esse. Agora, quando ela chega, vê aquilo que ela está trabalhando de manhã. Pois é isso. Um monte de gente aí. Eu quero saber, Valdo, como é que é a questão dos escritores, por exemplo, ou os neo-escritores, os pré-escritores que estão trabalhando nisso, como eles poderiam utilizar essa rotina, porque eu utilizo, e ela dá muito certo. Sei, mas é que você já está com uma auto-organização e disciplinada.
Você já criou uma rotina útil. Agora, veja, todo escritor tem que criar isso. Eu tenho minhas rotinas, já dei até meu turno intelectual lá, com as coisas todas, já trouxe para cá. Agora, o meu, eu não aconselho ninguém a fazer aquilo. Aquilo precisa de muitos anos para chegar nisso. É difícil. Isso não é fácil. Agora, o que se passa? Eu me sinto bem com isso. Eu não preciso de estímulo, eu não preciso de incentivo. Eu tenho uma automotivação natural, instintiva, entendeu como é que é? Como diz o cara, é o vrum do carro do Batman. Vrum. Quer dizer, então, para não falar que o cara tem fogo no traseiro, não é isso? Agora, a gente podia Mas divulgar o processo mais é a isso. atividade do problema. A gente deveria divulgar mais isso, porque existe um fluxo de ideias permanente, mas, uma olha, cornucópia mas, de ideias que vem Não daí. é isso. O que é que outro dia falaram aí, negócio da tertúlia? Que a pessoa está na hora que ligou a tertúlia, ligou e ele viu, pensou no negócio, e aquele banho de energia em cima da pessoa. Online. Aproveitar mais as ideias. São muitas ideias que podem ser exploradas. Mas agora, a é porque partir nós disso. aqui já estamos agora, né, Malu? Eu já falei que esse laboratório aqui, ó, ele está mais forte que os outros todos. Já ganhou do CP2, já ganhou do complementar, já ganhou do cosmograma, já ganhou da pensenologia, todos esses. Porque aqui é muita gente. Esse é um laboratório, você sabe, composto, ele é pluralizado, é coletivo. É igual, por exemplo, a complementar é assim, mas esse aqui não tem nem limite. E agora com o online piorou, ele é maior ainda, ele se ampliou. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas têm que ver para isso aí, viu, Malu, se organizar. Eu vejo que é um fluxo. Eu acho que a turma é muito bobinha. Impressionante. Mesmo a turma que já escreveu os livros, um ou outro só que já tem essa ideia sua. São poucos. É impressionante. Você tem horário todo dia para escrever, Luci? Geralmente à noite. É geralmente. Ainda não tem. Você falou geralmente. Você tem? Nem sempre. Cadê o resto da turma? Cadê? Onde é que está o resto? Vamos perguntar. Uma boa parte ainda não chegou nisso. Agora, você é mais veterana do que esse povo, você é antiga. Já está na hora. Antiga, estou falando como autora. Não precisa explicar, eu entendi. Autora. Não precisa. Valdo, eu vejo que tem um devir de ideias que não está sendo aproveitado, que ele é um fluxo contínuo de inspiração, que é uma coisa impressionante que eu não dou conta de absorver. E que todo dia está lá com sincronicidade e relação com tudo. Você vê que a escolha do verbete ela é randômica e ela tem relação direta com a pesquisa. Vocês lá no Workstation, aquele dia, que é amanhã. A coisa é aproveitar o ambiente todo, não é só isso, é tudo. Ou ainda não viu. Eles não dão valor para isso. Isso foi anteontem, 2, 3 dias atrás, eu falei para vocês lá, a turma que estava lá. Isso. Quer dizer que a auto-organização ela pode ser o link permanente com esse fluxo de ideias, né? E outra coisa, é por aí que a pessoa vai poder acessar com o tempo as centrais. A hora que chega nisso, acabou. Agora, a central é igual ao FIEX, é outro nível. A coisa muda de figura. O processo, por exemplo, da desassimilação fica secundário, não tem mais razão. E a satisfação, ela é assim, Não, a satisfação você não olha mais nisso. O problema da euforia já fica secundário. Entende? Agora, para a pessoa chegar nisso, tem que passar por aquele negócio que eu falei aqui ontem. Euforia, primené, cipriene, extrapolação. Não tem jeito. Agora, gente, eu estou colocando todos os pingos nos is, você já deve ter percebido. Princípio, meio e fim. Eu estou explicando tudo na prática, como é que essas coisas funcionam. Isso nunca foi feito por aqui, não. É aquilo que eu falei aquele dia também, lá de manhã. Isso nunca foi feito. Valdo, eu observo assim que às vezes a ideia mais simples que você formula e escreve, ela ganha uma qualidade que nunca foi alcançada anteriormente. Parece a mesma coisa, mas não é mais. A expressão é outra. Vamos dizer, a irradiação do processo é outra. A irradiação é outra. Muda tudo. Quando o senhor fazia o trabalho energético, tive por 2 vezes repercussões de irregularidade no batimento cardíaco. Por quê?
Porque você necessita de calibrar as suas energias. E talvez precisa, porque você deve estar fazendo mais assistência. O processo é trabalhar com isso. Ver o que se faz. A pessoa está perguntando, ela está fora daqui, ela sentiu energia lá. Que energia, você sabe, não tem tempo nem espaço, né? Agora, no cardio chakra dela, isso mostra que tem processo emocional que precisa de ser assentado. Está pegando o cardio chakra. Professor. Essa pessoa aí é do estado de São Paulo. É uma cidade que está bem longe daqui. Para chegar até lá, tem que andar o dia inteiro. É um bocado longe. Se não me engano, essa pessoa aí é lá perto de Uberaba. É longe. Professor, aqui na parafatologia, terceira linha, queria que o senhor falasse um pouco sobre a autovivência no biolossoma. Tem tudo a ver com esse processo da energia que nós estamos falando. Onde está isso aqui? Terceira linha, parafatologia. Parafatologia. Autovivência no biolossoma. Autovivência no biolossoma. É isso que nós estamos falando aqui. Biolossoma somos nós que temos só 4. Agora, é a consciência que está ajudando você. Ela tem o biolossoma, só tem o psicossoma e o mentalsoma. Nós temos 4. Aqui, ó, tem o de 4 também, né? Tetra-holossoma. Tetra é você. Agora, ó, eu não quis colocar o tetra lá na fatologia para não tirar a ideia, porque senão ia ficar mais difícil do povo entender, eles não iam juntar uma coisa com outra. Por isso que eu deixei aí. O certo seria a autovivência no tetra-holossoma lá na fatologia. Mas eu não, eu deixei que é para coordenar os pensamentos, para ajudar quem vai ler. Ovaldo, na fatologia, segunda linha, a rotina criativa. Sim. O que é a rotina criativa? É essa rotina que eu vivo falando para todo mundo ter uma rotina útil, que possa ser, frutificar, dar frutos, dar obras, trabalho, resultado. Mas isso não seria a rotina produtiva? Sim, a rotina produtiva é isso. Por exemplo, a sua rotina era produtiva? Sim. Então, você já sabe mas, o que é. Então, mas aqui é criativa. Criativa é que ela não pode ficar produzindo só a mesma coisa. Você acha que a minha rotina ela é criativa? Totalmente. Pois é, eu tenho sempre alguma novidade, alguma coisinha para vocês. Pequenininha, mas tem, né? Isso é a criatividade. Então é que além de que a gente está fazendo uma rotina produtiva, no mesmo tempo ela tem que ser criativa. Mas como que a gente faz porque a isso? vida é o devir. A vida ela tá sempre tem que criar e desenvolver. Senão não adianta nada. Existência é isso. Por exemplo, você viver sempre do mesmo jeito, você vai acabar ficando uma pasmaceira. Uma pessoa chega aqui, só respira, não faz nada. Ela está mantendo a vida. Mas veja, não está adiantando muito. Ela tem que criar alguma coisa. Para isso a gente tem mãos, tem conversa, mas criatividade. Para ser criativa, ela não tem que ir mudando? Pois é, mas o que é a vida? Todo dia muda. Mas aí não é rotina, pensou, então. As pessoas, mesmo não querendo mudar, Laura, elas mudam. Sim, mas aí... Elas envelhecem. Isso é que é o pior. Olha aqui para as moças, já que já riram aí do negócio aí com a Malu, né? Vamos agora falar. Uma pessoa mesmo não querendo, ela muda. No tapa. Não sei, isso sim. As rugas, os pés de galinha. Quando eu penso em rotina, eu penso em fazer sempre a mesma coisa. Mesma coisa criativamente. Veja bem, você não faz a mesma coisa que você fazia quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos. Sua rotina hoje é diferente. Outra coisa. Você, Sandro, pode falar. Há 3 anos já não fazia as coisas que ela faz hoje. Já está muito mais intensa dentro do trabalho. Você está mais criativa, produtiva e melhor. Sim. E no tapa, ela está na frente da batalha, recebendo isso que o povo chama estorcegões da dificuldade. Quer dizer, é o ferrão do boi na vaca. Tá certo? Professor Valdo, agora há pouco foi falado sobre a questão da drenagem, né, de energia. Logicamente que é feito por assediadores aí, mega assediadores.
Agora, no tocante às concernéries, como é que fica? Tem essa drenagem, tem esse vazamento? Tem a drenagem, elas é que existe mais, né? Por todo lado. Tá, mas não é tão patológico assim. É patológico também. Só que tem de menos, né? É menos, um pouco mais suave. Menos. Aqui, menos. Mas né? Não deixa de ser. Né? Mas teria alguma assistência nesse enfoque aí, nesse enfoque da Não, o processo todo é o seguinte. Ou tudo é patológico mesmo, é ruim? Antônio, a situação mais séria é o seguinte. Deixa desse negócio de drenagem, domina o assunto todo. Resolve uma vez por toda. Esse aqui é o ideal. O negócio é bobagem. Se vocês são autoconscientes, não tem mais razão de se preocupar com drenagem. Você domina isso tudo. Quem manda é você. A energia é sua. E outra coisa, quanto mais convicção você tiver nessa realidade, mais força você vai ter. Isso potencializa a sua energia. Claro. A autossuperação vai melhorar, a autoconfiança se expande. Acabou. Esse é o caminho da dispersidade. Tá certo. Obrigado. Professor Valdo, quando que a variedade de atividades ajuda na reciclagem e quando causa dispersão? É a hora que não há produtividade. Se uma pessoa, por exemplo, ela às vezes parece que ela movimentou muito, mas não resultou nada. Está escrevendo na água, está escrevendo na areia, está cuspindo para cima. É aquilo que eu chamo, está dando rasteira no vento. Isso não resolve. Faz uma força danada para dar rasteira, mas no vento, o que vai fazer com isso? Nada, não tem resultado. Então o processo é ver o resultado produtivo, útil, edificante. O que é que acrescenta? Tem que haver acréscimo. Sem acréscimo não funciona nada. O que você acha? Agora, gostaria que explicasse a concepção intemporal da eternidade. Fatologia, sexta linha. Agora, veja. Concepção intemporal da eternidade. O problema é a hora que a pessoa tem que pensar na própria consciência. O meu ego, ele existe. E outra coisa, não tem jeito de eu desistir do meu ego. A consciência é imatável e imorrível. Então, se eu tenho que viver sempre, o ideal é viver com atividade produtiva. Eu tenho que dar um jeito nisso. Então, por aí começa a concepção intemporal da eternidade. A eternidade tem que começar você reconhecendo que você é eterno. A partir disso, as coisas mudam de figura. O que vocês acham? Antônio, tem mais alguma coisa para explicar nisso? É por aí, não é? Você não acha? Agora, vamos pensar nisso. Por isso que está lá. Gente, isso está na fatologia, sexta linha, que a pessoa viu. Como identifica os bloqueios energéticos? Somente o EV promove os bloqueios? Sim. Se a pessoa está sozinha, só ela pode fazer isso. Agora, é lógico que outras pessoas podem ajudar a desbloquear o processo. Desbloquear um bloqueio carregado no córtex, nos dois hemisférios cerebrais, a pessoa pode receber ajuda. Mas, por exemplo, fazer o estado vibracional sempre, não adianta, ela mesma tem que fazer. Agora, se ela quer fazer o estado vibracional, mas ela está muito bloqueada, ela vai ter problema com o processo de energia. Isso vai ser mais difícil para ela. Então, o ideal é ver se ela tem bloqueio. Se ela viu que não tem, ela vai em frente. Agora, para ela saber sozinha se ela tem bloqueio, ela examinar e ver se tem alguma coisa que está, vamos dizer, desequilibrada, está criando problema, não é agradável, tem alguma coisa que está precisando de ajuste. Há alguma coisa dentro, é preciso ver o quê, aonde, de que modo. Uma coisa muito séria para isso é a pessoa examinar, por exemplo, o que é aquilo que eu chamo da fisiologia, as funções do corpo. Por exemplo, você só lembra de alguma coisa do seu corpo quando tem alguma coisa que ver com ele. Por exemplo, você anda o dia inteiro, durante anos, você não sentiu o seu joelho esquerdo. Uma hora para outra você começou a sentir o joelho esquerdo. Tem alguma coisa atrapalhada. Olha só, há um desequilíbrio do problema de energia que mexeu na função das pernas. Pegou o joelho da pessoa. A gente só lembra que tem o nariz quando começa a dar uma rinite, algum processo desse jeito. Senão você está aí o dia inteiro. Ó. Você já notaram que está entrando vento dentro de você toda hora? Vocês já viram como é que vocês têm vento todo lado? E eu não estou falando vento de baixo, não. Estou falando vento de cima. Isso é impressionante, vocês pensarem. Veja bem, o que é isso? Pois é.
Mas veja, o nariz, você esquece que vocês têm nariz, no entanto, ele chega primeiro. Todo lado que você vai, o nariz chega primeiro. Pensa bem. Então, esse processo da autoconsciência dos nossos órgãos e sistemas, quando isso começa a ocorrer, o que o órgão e sistema chama atenção, é porque há alguma alteração, alguma moléstia, algum desequilíbrio, alguma coisa. Por isso que a gente fala, uma coisa muito importante nisso é o seguinte, por exemplo, isso é o corpo humano que eu estou falando. Agora, o corpo social é a mesma coisa. Por exemplo, governo, a hora que começa a aparecer muito é porque está tudo desequilibrado. O governo bom é aquele que tem serenidade, paz, que não interfere na população. A cidadania, os cidadãos cuidam do processo por ele. Quando interfere demais, o governo aparece demais porque não presta. Tem doença. Vocês estão entendendo, então, o equilíbrio? Por exemplo, o Estado Mundial vai ser uma situação que o colegiado não vai ter tanto trabalho para orientar, porque todo mundo já está consciente dos seus próprios deveres e obrigações. Então, cada cidadão já está marcando com o passo certo. Isso muda tudo de figura. Então, a mesma coisa são os órgãos e sistemas. Se os órgãos e sistemas trabalham normalmente, se não há desequilíbrio, se você não ofendeu, não injuriou algum membro do seu corpo, você não vai sentir que aquilo existe. Você está querendo falar? Ah, você está sem microfone? Então, vê se arranja o microfone. O que acha sobre a profissão reikiana? É um trabalho com energias? Eu posso cobrar por essas aplicações? É correto o que eu estou fazendo? Tem um amparo quando cobro? Olha, eu acho o seguinte, cada um faz o que pode. Se você está em entregas baratas e precisa do processo aí, é um problema seu, da sua consciência. Agora, do meu lado, eu só posso falar uma coisa. Se o problema é de assistência, se você puder fazer gratuitamente, é a melhor coisa para você e para os assistidos. E você vai desenvolver mais depressa. Enquanto tiver com processo de dinheiro, o desenvolvimento vai ser mais difícil. Por quê? Vai ter interferência de assediadores. O cifrão atrai assediador, que é uma beleza. É tanto que tem um princípio que eu vivo falando. Quem é que enrica, que faz uma pessoa enriquecer de um dia para outro? Dentro do enriquecimento fácil e rápido. São só assediadores. Então, precisa ter cuidado com o processo de dinheiro nessa história. Não tem jeito de você arranjar alguma coisa para você manter e fazer um pé de meia e depois se dedicar a outra gratuitamente? Isso é que é o ideal. É o que eu recomendo para todo mundo. Agora, cada um faz o que pode. É preferível uma pessoa que faça assistência, mesmo cobrando, do que uma pessoa que não faça assistência nenhuma. Mas isso não é o ideal. Eu não recomendo para as pessoas. Tá certo? E outra coisa, uma coisa pior, é a pessoa que não faz assistência nenhuma. Então vamos examinar todos esses critérios, com esses níveis, dentro do processo da interassistencialidade. Tá certo? Mas olha, você pegou o microfone? Ih, tá pobre você, hein? Aí, ó, tá aqui, passa para ele lá, então. Eu te dei 2 minutos aí para fazer isso. Obrigado. Professor, há 2 dias atrás, tertúlia de zona de conforto, o senhor falou sobre o efeito casulo, pelo menos tinha lá, né? E aqui aparece metamorfose. O senhor poderia estabelecer uma relação entre essas duas coisas, já que os conceitos são O problema afins? todo é o seguinte, a pessoa que se encasula totalmente, e ela demora com aquilo, ela está errada. Você pode se encapsular como defesa, mas para trabalhar em função dos outros. Isso é diferente. Não é uma torre de marfim. E nem você está se encastelando. Entendeu como é que é? Agora, a metamorfose, você tem que estar sempre mudando. Isso faz parte do serviço. Agora, a maior metamorfose que tem, eu já falei disso aqui hoje, é a aura da pessoa, a psicosfera dela. O tempo todo ela está modificada. É tanto que entrou uma das nossas moças aqui, eu virei para ela e falei assim, o que você está fazendo? Que hoje sua aura está maior. Isso foi antes de começar a ter tudo. A turma viu aí, a hora que eu falei. Entende? É o nível da pessoa. Então, hoje, aquela aura está maior. Ela está, então, num... Como é que chama aquele verbete que eu trouxe? O que é nesse dia? É o dia matemático dela. Estou chamando a atenção do caso. Então, o problema é ver como é. Em qual situação você está? No pé esquerdo ou no pé direito?
É para frente ou para trás? Pois é. É com regressão ou evolução? Como é que é isso? O processo tudo isso. Aqui na parafatologia, na última linha, está esplenicochacralidade pessoal. Sim. Quem é que quer falar nisso? Você chegou faz pouco tempo. Então, não, pode deixar. Quem é que está falando? Sandra? Eu vejo depois da gravação. Ah, já foi? Então é preciso de repetir. Alguém quer repetir? Não quer nada? Vocês também hoje, o que há? Já estão cansados? Fala. Hein? Repita. O esplênico chakra, ele é responsável pela captação e distribuição das energias. Então, ele está mais ligado aqui a esse fluxo contínuo, que essa distribuição ela vai harmonizar todo o holossoma. Fluxo contínuo é o devir. Professor? É o vir a ser. Vir a ser. Gente, não é a escola lá do virador, não. É vir a ser, tá certo? Quem é que falou aí? Professor? Professor, na página 6, na sindromologia, a síndrome da dispersão consciencial. Sim. O que seria isso? A síndrome da dispersão é a hora que você faz uma opção de coisa e não fixa nada. Você não produz nada, não resolve nada. Então é aquilo que eu estava falando, de escrever na água. Você já procurou escrever na água? É a mesma coisa. Então, a dispersão é aquela pessoa que é desorganizada. Ela é dispersiva. Ela não fixa as coisas. Ela não tem disciplina. Ela não se organiza. Entende? Você é uma pessoa organizada ou desorganizada? Cadê a mamãe? Como é que ela é? Organizada. Ela é desorganizada? Não, ela é organizada. Então, você não tem a síndrome. Tá certo? Obrigada. A síndrome é quem tem. Você sabe o que é síndrome? Sei. Síndrome é um conjunto de sintomas que cria uma doença. Você está entendendo como é que é? Equivale a uma doença. Professor, dentro do tema aí de hoje, podia falar um pouquinho a respeito do binômio organização, rotina e extrapolação produtiva. Porque, de repente, eu me coloco, como alguém aí falou, né, que faz sempre a mesma coisa. Eu faço sempre algumas das coisas, sempre. Sim. Mas eu gosto, tipo, uma rotina muito delimitada, rígida, me sufoca. Sim, mas todo mundo é assim. Sim, mas... Você pensa, eu tenho uma rotina útil todo dia, 24 horas. Mas os elementos que eu trabalho, as ideias que eu faço, nunca são iguais do dia anterior. Isso é óbvio. Uhum. Isso é que é a rotina útil. A útil. A útil, tá. A produtiva, é essa que manda. Tá certo? Certíssimo. Eu, por exemplo, eu tenho meus horários tudo rígido aí, as coisas todas como é que são. Mas eu nunca estou trabalhando com a mesma coisa, está sempre aumentando tudo que eu faço. Aqui mesmo, ó, hoje mesmo eu fui trabalhar nesse verbete para trabalhar no outro verbete que eu estou trabalhando. Eu tirei daqui, extraí as ideias daqui. Isso antes de começar a tertúlia. 15 minutos eu fiz isso. Isso é uma coisa nova. Entendeu? Sei, não, mas olha, eu tenho aqui uma prova disso terrível. Vocês já notaram que todo dia tem um verbete novo? Uhum. Por incrível que pareça. Vocês ainda não viram isso. Aqui, vocês ainda não perceberam isso. Não é? Não, eu estou com 102 verbetes, ó. Eu estou com 937 verbetes prontos lá em casa. São 102 na frente desse, hoje. Mas isso varia, porque se eu começar a parar de fazer os verbetes novos, eu começo a fazer inserções dos outros. Então eu vou enriquecer os que já estão feitos. Aí eu paro uns dias, aí defasa. Esses dias eu estava com 98, eu já cheguei a 104. Agora tem 102. Agora, estudo é novidade. A rigor, vocês não vão encontrar nenhum igual. Você pode encontrar, por exemplo, 40% do texto é igual ao outro.
que às vezes é da mesma linha. Por exemplo, eu agora fiz um negócio lá de banco. Só sobre banco, são 8 tipos de banco que eu andei estudando, que eu acho importante. Desde o banco de esperma, banco de sangue, banco genético, banco da salvação, que é da igreja, e outras coisas mais. Eles já estão desatualizados, então? Isso há muito tempo. Quando ele já foi publicado, que demorou, já estava desatualizado. Já era. Eu não estava falando para você. Mesmo. Eu estava querendo ver se esgota essa edição que está aí, para saber quantos que ainda tem, para acabar com isso. Esses dias agora, talvez dentro de um mês no máximo, nós vamos chegar a 3.600 páginas. Está com 3.200 e lá vai para o máximo. 68, eu acho. Agora, então, veja, isso mais algum pouco que eu acrescentar lá, vão dar 3.600 páginas. Aí, eu vou pedir para o Everton, para ele pedir lá para aquela senhora, que ela vai encadernar 4 volumes para mim de 900 páginas. Em vez de 2, nós vamos ter 4 agora. Tá certo? Se até o fim do ano esse povo fizer alguma coisa, é capaz de já ter 5, né? Quantos meses? Ainda tem uns 8 meses pela frente, é muita coisa. Não, aí são 5 tomos, é muita coisa. Quem não acompanhou a primeira, vocês lembram que eu avisei? É bom você ir na prova, porque depois vai ter outra no outro ano, depois no outro ano, outro ano, depois no outro ano, outra prova, e por aí vai. Se você embasar agora, você vai acompanhar o processo da evolução do texto enciclopédico. Agora, qualquer dia desse eu tenho os 4 volumes. Qualquer coisa eu trago os 4 só para mostrar. Só para mostrar. Não, de 900 páginas, é mais ou menos isso. Você já viu 900 páginas? Quanto que dá, né? Tira um pedaço aqui. Aqui, ó. Porque fizeram estudo e chegaram à conclusão que 900 é que é o ideal. Aqui. É isso aqui. É mais fácil de mexer. Esse aqui está muito pesado. Vai ficar igual, mais ou menos, o Projeciologia inicial, que tinha 928 páginas. Esse aí tem quantas páginas? Esse tem menos. Pois é, não, esse ainda não é. Agora, aquele Projeciologia lá tem 928, pode olhar. Olha aí. Pois é, tá vendo? Então é mais ou menos aqui. Agora, só que o nosso é um pouquinho maior que aquele lá em tamanho. Quer ver, ó, compara lá com aquele. Não, põe um em cima do outro. Põe esse aí em cima daqueles 2. Não, o outro, esse aí. Olha lá, você vê que ele é menor. Ó. O outro é maior. O papel, essa coisa toda. Agora, nós vamos ter 4 que vai ficar mais fácil, porque o Pedro andou estudando com a Cris para ver quantas páginas seria ideal para nós. Então foram observar todas as enciclopédias. A base é mais ou menos 900 páginas. Então nós vamos fazer na base de 900 que vai ajudar, né? E eu já tenho os 4 volumes. Agora, vocês já pensaram, nós temos aí 3, 4 anos pela frente, né? Vamos ver o que dá, né? Queria uma dica, né, para a pessoa colocar uma rotina de escrita. O ideal é marcar o mesmo horário e fazer um intervalo de mais ou menos quantas horas? 2 horas? Olha, é seguir mais ou menos aquilo do meu turno intelectual. Eu não tenho mais nada para oferecer. Eu estou querendo um intermediário. Aquilo é o mais avançado que pode ter. Agora, fixar aquilo seriamente. Os turnos são 3 horas, né? Mais ou menos, né? O meu? Não, olha lá que tem uma opção de detalhes. E lá, ó, eu estou favorecendo. Eu estou falando uma coisa mais suave. O meu ainda é mais rígido, a rigor. Entendeu? Por quê? Eu, às vezes, não preciso de certos turnos daquele. Eu posso emendar um com o outro. E eu me sinto bem. Eu não posso dormir, por exemplo, assim, mais de 5 horas. Se eu durmo, eu fico sonado. Agora, eu posso dormir 3 horas, 40 minutos, 1 hora. Eu me sinto bem. Entendendo? Agora, o problema todo é disposição. Se você não está para aquilo, aquele negócio da minha mãe, eu não estou para isso, meu filho. Tem que estar. Entende? Você tem que estar no negócio. Se você não está, como é que fica? I am not in the mood.
Você tem que estar in the mood, quer dizer, você tem que estar predisposto ao processo. Vocês já notaram que às vezes você está no computador, lá pelas tantas você cansa. E às vezes você vai dar, faz outras coisas, etc. Quando você volta, fala, não, ainda não estou ainda com vontade de digitar. Não tem isso? Todo mundo tem isso. Agora, o problema é você ver se diminui essas crises. Tem que diminuir. Elas não podem ser sempre. Porque tem gente que é boa vida que todo dia está com preguiça. Não vai ter vontade nunca. Aí não faz nada. É porque se deixar assim, né, acaba não tendo Agora, vontade outra nunca, coisa séria. Tudo é um processo de deslanchar e passar o gargalo. Se a pessoa começa a escrever certas coisas, aquilo pode empolgá-la, vai dar uma empolgação. Ela fica entusiasmada. Então ela não para mais. Agora, também isso não pode quando o negócio começa a acontecer sempre. A pessoa, então, tem que articular de tal maneira que ela esteja motivada sem excesso. Ela não pode ficar entusiasmada para passar da conta, sair do horário. Aí ela pode se cansar, vai dar sono. Aí prejudica o outro dia que vem pela frente, o amanhã. Como é que fica amanhã? Então, o problema todo é articular. Uma outra coisa séria, eu quero só lembrar que eu já falei isso muito, já escrevi sobre isso, tudo são técnicas. A pessoa não deve fazer uma coisa igualzinha sempre, não. Tem que mudar. Eu, por exemplo, eu faço verbete, eu faço inserção, eu faço administração dos papéis, eu modifico as coisas, eu faço criatividade, eu faço a repetição. Tudo assim, ó. Nada em seguida. Nada é a mesma coisa. Tudo muda. Eu cansei de uma coisa, eu passo para outra. Com isso, eu estou sempre motivado, sempre estimulado para fazer o trabalho. Entende? Mas, Vado, se a gente não pudesse ainda ter condições para fazer esse turno intelectual que você mostrou, faz o que você pode. Qual que seria o melhor horário? Adapte-se, vê o que você qual pode. Que seria não, o melhor isso eu não horário? aguento, isso aqui eu aguento. Vê o que você aguenta. Mas o horário para a escrita seria melhor de manhã ou à noite? O que você acha? Depende do seu temperamento, você que manda. O que você faz? Cada um tem seu. Agora, o melhor horário mesmo é de madrugada, mas esse é só para quem pode. Isso aí não é para qualquer um, não. Tem que criar isso aí, não é fácil. Experimentamos no devir os movimentos de pressão e descompressão, de ondas, de aperto e desaperto, dificuldade e facilidade. Isto é uma das formas pelas quais o fluxo do corpo promove mudança. Ó, você pegou aonde dói, é isso mesmo. O processo é a pressão e a descompressão. A vida é assim. Uma coisa que eu só quero te lembrar, que é muito sério, é o seguinte, no fluxo do corpo. Você tem um dia comum, um dia medíocre, um dia típico, um dia padrão, e tem aquele dia que é atípico. Observe esse dia atípico, por que ele apareceu. Se ele é positivo, por que ele apareceu? Você tem que dar um jeito dele se repetir. Então você coloca uma tipicidade maior nos seus dias. Você vai entrar no fluxo do corpo. Entende? Por exemplo, nós estamos aqui com energia. Um dia tem uma tempestade magnética que muda tudo, de uma hora para outra. E é o geral. A própria natureza é assim. Outra coisa, não tem 4 estações básicas para movimentar toda essa vida que está aí? Isso tudo é movimentação, tem que haver essa renovação. Então o próprio fluxo do cosmos não é o mesmo. O cosmos não flui, as coisas, as realidades do cosmos não flui tudo igualzinho, tudo do mesmo jeito, não é assim. Ela muda, tem alternâncias, tem alterações, tem ritmos. Então nós temos que mudar isso. Agora, a pessoa aqui pegou bem. Movimentos de pressão e descompressão, de ondas, de aperto e desaperto, de dificuldade e facilidade. É aquilo que eu chamo. São as vicissitudes e as alegrias. Entende? É o processo dos percalços e das surpresas agradáveis. A vida é isso. Nós temos que contrabalançar uma coisa com outra. Mas a pessoa pegou bem. Agora, para estudar o fluxo tem que ser isso. Agora, outra coisa. Se interessa você estudar isso mais, sai daí de onde você está nesse nível e começa a estudar tudo que você puder sobre sincronicidade. A interatividade das coisas do corpo. Lembre-se, tudo que nós fazemos, nós tiramos da energia imanente e usamos como energia consciencial. Tudo começa aí. Se você começar a estudar isso, você vai começar a estudar mais a sincronicidade, que é um fenômeno complexíssimo, sofisticadíssimo, difícil da gente entender. Mas você está no caminho, é por aí. Professor, então na verdade você teria que colocar uma organização na atipicidade, né?
Porque o universo ele é atípico, né? A gente tem que botar uma tudo resolução. ele é assimétrico. Isso. Agora a gente tem que entender essa assimetria no bom e não no pior. Uma coisa é você fazer uma coisa bizarra, abstrusa, estranha, estrambótica. Isso não interessa. Interessa é você fazer aquilo que seja diferente da rotina, mas que esteja produzindo. Por exemplo, em vez de estar produzindo sempre a mandioca desse tamanho, você começou a fazer mandioca desse tamanho, melhorou tudo. É aquele negócio da mandioca que eu falo. Melhorou a plantação, vai ter mandioca maior. Sem agrotóxico. Então a gente vai transformar esse caos em módulos, dar uma retilinearidade, através de qualificação da acabativa, criar acabativas, né? É por aí. Para não ficar um caos. Agora, ó, tem uma coisa que eu queria te pedir, Cláudio, vou aproveitar aí, eu estava para te falar isso hoje. Eu quero aumentar sessões dos verbetes. Você podia pegar os 2 tomos e examinar se tem alguma sessão que você acha, você estimula, você me dá inspiração de fazer. Mas você tem que provar que ela tem sua razão. Aquela 66? Eu já tenho 68. Eu quero arranjar mais 2. Agora, queria que você, que é um cara criativo, você sabe que ele é criativo, mas é um pouco doido. Então, é muito bom porque é o meu estilo. Elogio controvertido. Então, ele é produtivo, a doidura dele é produtiva. Então, seria bom você pegar isso e ver se tem alguma que você sugere. Não adianta vir com aquele processo de matar mosquito com metralhadora. Não. Você está entendendo? É específico, pontual. Não, isso aqui é que é melhor. Não adianta me dar 10 para escolher. Não. Vamos ver se eu acho um lixão. Meu lixão... Eu confio em você. Olha o lixão. Agora, gente, alguém fez exame aqui do texto? Tem mais alguma coisa para a gente revisar? Está tudo bem? Hoje nós temos aqui para fazer a nossa eleição. Não, deixa, calma. Nós temos 15 para fazer a eleição amanhã, que é domingo. Toda vez que eu vou falar, vocês acham ruim. Hoje não tem eleição, mas eu quero falar que amanhã tem 15, que a gente faz para amanhã, porque na terça-feira vai ser escolhido um desses 15. Agora, o que se passa para domingo? Quero falar também isso. É vocação frustrada no domingo que vem, tá certo? Amanhã. Que dia que é domingo? É amanhã. Amanhã. Eu sempre falo, eu simplico aqui com o modo de eu falar, mas eu quero chamar a atenção, é o único jeito. Então, gente, então amanhã é vocação frustrada. Temos recados para dar, a gente já está finalizando um pouquinho antes para dar esses recados. O primeiro recado é a Cris Aracaki, o segundo é a Rosa Nader. Hoje não tem votação, então amanhã a gente espera vocês no auditório, 12h30, no auditório da Holoteca. E para os teletertulianos, lembrar que amanhã a transmissão não é online e ela será transmitida pontualmente 16 horas. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Nós queríamos fazer um convite a todos vocês, inclusive aos teletertulianos, para participarem do primeiro Congresso Internacional de Grupo Carmologia e do primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Tá? Esse evento acontece de 22 a 25 de maio, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. É um evento que está sendo promovido pela Associação Aracê, em parceria com o CAEC, a Comunicons, a Unicim e uma série de outras ICs. Então, além de conferências a respeito da temática da Grupo Carmologia, também vai haver apresentações dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, workshops específicos, tá? Painéis. Então, ficam todos convidados. A programação está muito rica. Tem um banner que vai ser exposto. É isso, Celso? Um banner que está sendo exposto ali. Inscrições podem ser feitas aqui mesmo no CAEC e quem quiser maiores informações pode entrar em contato com a página www.arac.org, que tem um link específico para o Congresso. Tá? Então a gente conta com a participação de todos vocês. Obrigada. Eu estou aqui para atualizar vocês dessa lista, que é uma iniciativa nossa mesmo, dos tertulianos, para a gente arrecadar dinheiro para ajudar na construção do tertuliário. E a gente já está com 84 contribuintes aqui, doadores, num total mensal de R$ 2.510, não minto, R$ 2.860, porque eu tenho que incluir o de hoje, né?
E o que nos dá uma previsão no final de 6 meses de R$ 17.160, que eu acho muito bom, né? Então, é uma contribuição que a gente está fazendo em grupo, a iniciativa nossa mesmo, dos tertulianos. Tá bom? E a gente tem uma meta, sabe? A meta nossa, apesar de a gente achar que está ótimo, mas a nossa meta mínima é de 100 contribuintes. Então, a gente vai continuar passando essa listagem hoje já passou, mas amanhã, durante a tertúlia, para aqueles que ainda não assinaram, se puderem assinar, o valor é qualquer valor, a gente aceita qualquer valor mesmo, vocês podem olhar aqui o nível de contribuição, é aquele que não vai afetar a nossa renda familiar. Tá bom? Então, obrigada. Pessoal, vou aproveitar também para pedir para vocês ficar atentos para não esquecer as suas coisas pessoais aqui dentro. Obrigada. Você já viu esse tracinho aqui? Já. Falei nele. Outra coisa.